E aí galera, isso é apenas um teste, então eu vou começar esse podcast e quero a opinião de vocês. Para o primeiro podcast eu tive uma grande dúvida em relação a tudo isso que está acontecendo com a China. Então eu queria saber de vocês o que vocês acham e apresentar algumas coisas que eu andei estudando sobre. Beleza? Então vamos lá. Uma questão que eu tinha muito grande era se o problema da China era apenas o 5G ou tinha mais coisas envolvidas. Eu ainda não finalizei, ainda não declaro como finalizado, ainda tenho essa dúvida. Já vou falando de imediato, mas tem algumas coisas que são bem interessantes que eu aprendi nessa minha pesquisa. Primeiro, aquela rede social chinesa, TikTok, que está ganhando muitos acessos. Ultimamente tem diversas pessoas oferecendo links patrocinados para ganhar dinheiro com isso também. E a rede social está ficando muito popular. Mas tem umas coisas que eu andei pesquisando sobre essa ferramenta, sobre esse aplicativo, e eu descobri que ele então coleta dados, e a coleta de dados fica na China. Então os servidores do TikTok estão na China. Então essas informações que vocês divulgam, se tem suas casas, seus parentes, seus filhos, enfim, isso vai para servidores da China. E tem uma outra questão mais, digamos, social, porque vamos pensar assim, a gente está numa quarentena de coronavírus, né, do vírus chinês, como queiram chamar, e os vídeos que tem no TikTok são danças, são coisas banais, são coisas simples. Então, enquanto o mundo está pegando fogo, podemos ter um colapso econômico, podemos ter muito problema. A rede social não entrega nada para agregar. Então, eu acho que também faz parte dessa coisa toda. Não consigo traçar uma total ligação, mas nas minhas pesquisas eu entendi que tem uma certa vontade de deixar as pessoas entretidas com isso e não se preocupar com o que realmente está acontecendo no mundo. Beleza? E é chinês, como eu já disse anteriormente, o TikTok é um aplicativo chinês, que antes era o antigo Musical.ly, que muitos já conhecem. Então vamos voltar para a questão do o que preocupa tanto na tecnologia chinesa. Uma outra questão que eu entendi é o 5G. O 5G, que é o que preocupa o Trump desde o ano passado, que ele brigou com a Huawei, que é aquela empresa chinesa que detém, reza a lenda que eles detêm a melhor tecnologia 5G do mundo, estando na frente de Nokia, Ericsson e Samsung, que são depois da Huawei, são as que estão correndo atrás. Então vamos recapitular um pouco as gerações de celular. A primeira geração de celular então permitia ligar, já era um grande avanço do telefone com fio. Você podia ter essa mobilidade, então ele ficava sem fio e podia ser carregado de tempo em tempo e fazia ligação. Essa era a primeira geração de celular, a 1G. Na segunda geração de celular, então, a gente já podia mandar SMS, as mensagens SMS. Não sei se alguém lembra dessa época, mas esse era um dos diferenciais ali dos celulares lá de 2000, por aí. Depois veio a terceira geração, o 3G, que ele permitia acessar a internet, mas era o básico, nada muito avançado, nada de vídeo, nada. Era internet com links para ler matérias e sites estáticos, versões
feitas para celulares. Na época o Warp era alguma coisa assim, era o básico da internet. A quarta geração então já foi a banda larga da internet, então já dava para assistir vídeo, já dava para fazer um monte de coisas mais pesadas, escutar música, streaming de música, streaming de vídeo, YouTube, Netflix e tantos outros aplicativos, sites que poderiam então ser usados na quarta geração sem perda de qualidade, sem perda até de informações. E agora então tem a 5G, a quinta geração. Qual que é o diferencial da quinta geração? A quinta geração então vai se comunicar mais rápido que a quarta geração, aquela coisa que a gente chama de lag. Então a informação vai viajar, vai ter resposta muito mais rápido e com isso permitindo velocidades muito mais rápidas, porque aumenta a quantidade de gigahertz, vai aumentar drasticamente. A quinta geração, se eu não me engano, vai começar em 5 ou 6 GHz, alguns lugares falam 5, alguns lugares falam 6 GHz, e vai até 96, eu vi alguns lugares, não sei se é verídico, eu li essa matéria, eu vou deixar todos os links de todas as coisas que eu pesquisei aqui para vocês, então para vocês refletir, mas é as pesquisas que eu cheguei, beleza? Então, outra coisa, além de toda essa velocidade, tem um outro conceito chamado IoT do inglês, que é o Internet das Coisas, que é o conceito de tudo vai estar interligado. Hoje a gente já tem TVs inteligentes, as Smart TV, hoje a gente tem os smartphones, que são os celulares inteligentes. Smart significa inteligente, inteligente quer dizer que é ligado na internet. As luzes inteligentes, mas no futuro vai ser tudo inteligente. A Samsung ano passado já apresentou uma geladeira que te sugere de tempo em tempo o que falta nela, ela tem câmera, tu pode ver dentro dela sem abrir, um monte de coisas assim, então tudo vai estar ligado na internet. E qual que é a grande preocupação nisso tudo do 5G? Então, até onde eu li sobre o assunto é o seguinte: a empresa que mais detém o conhecimento em 5G é a Huawei. Então, se as nossas vidas agora ficarem todas interligadas pela IoT, pela internet das coisas, então todos os dados de tudo que você está falando no teu celular, do que você compartilha na sua TV, do que você compartilha talvez no futuro com a sua máquina de lavar, geladeira e outros dispositivos, que até roupas, já tem roupas que de alguma forma se conectam com a internet para enviar alguma informação, ou ela aquecer, tem alguns sensores que daí vão aquecer seu corpo se está frio, ou vão esfriar se está muito quente. Vai ser tudo interligado e com essa proposta de ajudar, porque toda tecnologia, o fim dela é ajudar, então é melhorar alguma coisa que era feito de um jeito e agora é feito de uma forma melhor. Isso é tecnologia. Então, um dia a gente até pode fazer um bate-papo geral sobre o que é tecnologia, mas isso fica para as próximas. Então, qual que é a preocupação? Todas essas informações, a princípio, se as tecnologias forem da Huawei, do 5G, essas informações vai para o ditador chinês, vai para as empresas chinesas e então informações básicas das pessoas, o dia a dia das pessoas, a vida das pessoas, tudo vai estar compartilhado, tudo vai estar nos servidores chineses. Então, até onde eu percebi, essa é a real briga do Trump, então, de Estados Unidos contra o Huawei. Essa é a treta toda. Beleza? O que vocês acham disso? Qual que é a opinião de vocês sobre essa briga toda? Qual que é a opinião de vocês sobre o 5G? Eu também quero saber. Comentem aqui e vamos participar. Vamos tentar trocar uma ideia sobre isso. Quem sabe a próxima vez que eu volto, daí a gente fala mais um pouco sobre isso, beleza?
Vamos partir para a próxima agora. Então, eu entrei no site das principais empresas que estão trabalhando com o 5G atualmente e, dando uma olhada assim básica no site, eu percebi algumas coisas que eu vou falar para vocês. Então, todas elas têm a mesma velocidade, todas elas têm as mesmas características, mas daí algumas empresas focam em umas coisas, outras empresas focam na outra. E é essas coisas que eu vou falar, apenas essas coisas. Então vamos começar. Site da Huawei é em português. De todos os sites de empresas que trabalham com 5G, a parte do site que fala de 5G, o único que estava em português era da Huawei. Beleza? Eles apresentam um processador chamado Belong 5000, alguma coisa assim, Balong 5000, e que é um chipset multimodos de 7 nanômetros. Então é a tecnologia que eles têm atualmente. Beleza? Uma coisa interessante que eu queria falar na outra parte lá do áudio, nós vamos falar aqui agora. Uma coisa interessante para ressaltar é que a Huawei, ela foi criada por um ex-militar. E ele fundou então em 1987 a empresa. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês lerem a biografia toda, mas essa parte aqui, não sei, avalie. Ele foi um ex-militar e começou a coisa toda então em 1987. Beleza? Agora a Nokia. A Nokia então ela tem a tecnologia end-to-end, que é a ponto a ponto. O WhatsApp tem essa tecnologia, então o que acontece? Os servidores deles não vão ter acesso aos dados trafegados, é o que dizem. Então só a pessoa que enviou e a pessoa que recebeu que vai ter acesso àquele conteúdo trafegado. Esse é um dos diferenciais que a Nokia no site informa. Beleza? E então eles têm esse serviço para todos os serviços, a rede 5G, a parte de segurança, a parte de nuvem, a parte de fatiamento de conteúdo e a automação industrial, que então o 5G vai estar tudo interligado. Para a indústria é uma mão na roda. A indústria vai ter relatórios a todo momento, a própria máquina vai se comunicar uma máquina com a outra. Se uma máquina faz uma parte do serviço, outra faz outra, os relatórios já vão ser enviados automático, vai ser tudo interligado com a internet das coisas. Então isso é um ponto que a Nokia frisa muito, a usar o end-to-end, então ponto a ponto, todas as informações dele, apenas então o envio e o recebimento vai ver a pessoa que enviou e a pessoa que recebeu, no caso o operador que enviou e o operador que recebeu, no caso de uma indústria. E por último então, dessas líderes nos estudos de 5G, a Ericsson. A Ericsson então também frisa as mesmas coisas que os outros, o principal. Uma coisa que eu achei muito interessante no site da Ericsson é então mostrar as redes ao redor do mundo. Então a Ericsson tem um mapa lá, tem uma animaçãozinha e você pode ver as redes da Ericsson de 5G ao redor do mundo e as que vão ser lançadas. Beleza? Gostaram dessa informação? Eu vou deixar o site dessas três empresas que trabalham com 5G para vocês analisarem por si só. Beleza? Agora uma outra informação. Austrália, Nova Zelândia, Japão, Taiwan, eles já bloquearam então os serviços de 3G, desculpa, de 5G. Já estou voltando para o passado. Então Austrália, Nova Zelândia, Japão e Taiwan já bloquearam. Então não confiam na tecnologia.
Canadá e Reino Unido eles estão avaliando, mas o Reino Unido já tem várias antenas. Inclusive aconteceu alguns incidentes de cidadãos britânicos queimar as antenas 5G em alguns locais do Reino Unido. E outra coisa muito interessante que estava acontecendo, eu tentei estudar mais a fundo, ainda não encontrei informação, mas eu vou dar a informação superficial. Quem quer ir atrás e conseguir achar mais do que eu consegui, vou deixar os links que eu achei sobre isso, mas não achei nada muito profundo. Insetos na África, eles estavam se proliferando muito em algumas regiões da África devido às antenas 5G na China e na parte da Europa ali, então a África fica mais na região mais para baixo ali, e pelo que eu li, a maioria das pessoas que viu o que está acontecendo alega que seja algum estímulo de antena 5G ou até antenas Wi-Fi, antenas sem fio, porque todas essas antenas trabalham com uma certa vibração. E a maioria dos insetos também tem antenas que eles são muito sensíveis a essas vibrações e podem sofrer algum tipo de coisa. Então, como teve esse incidente na África de como é que se diz? Foi invadido por louva-a-Deus e outros insetos, mas milhares. Eu vou ver se eu encontrar o vídeo, eu vou deixar também aqui para vocês verem. E alguns pássaros no Reino Unido também morreram e também estão alegando que pode ser o 5G. É uma discussão para mais longe, eu não cheguei a um fim ainda. Eu espero que você, se alguém tiver interesse, pode compartilhar a ideia de vocês. Eu finalizo por aqui o meu podcast. É minha primeira vez que eu estou falando no podcast, então também avaliam, digam o que acharam, gostaram do assunto. Eu pretendo então, talvez, soltar um por semana aqui, conversar com vocês. Conversar sobre tecnologia, sobre a influência da tecnologia, educação na tecnologia e todas essas informações que permeiam a tecnologia e ligam de alguma forma a outras áreas. Porque a tecnologia por si só não significa nada. A tecnologia tem que ter um fim, tem que ter um objetivo para ser útil à sociedade. Beleza? Gostaram dessa ideia? Então tá. Eu aguardo vocês pro próximo podcast e tchau!